Livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 9. Os demônios. A origem da crença nos demônios. 1. Em todos os tempos, os demônios desempenharam um papel de destaque nas narrativas sobre a origem dos deuses e do cosmos. Embora bastante desacreditados no conceito geral, a importância que ainda hoje se atribui aos demônios faz com que a questão tenha uma certa seriedade, porque atinge a essência das crenças religiosas. Eis porque é útil examiná-la em todos os aspectos. A crença num poder superior é instintiva entre os homens. Nós a encontramos sobre as mais diferentes formas e em todas as épocas do mundo. Mas, se ainda hoje, apesar do grau de cultura que os homens atingiram, ainda se discute sobre a natureza e os atributos dos demônios, imaginem quanto deveriam ser imperfeitas as noções sobre esse assunto na infância da humanidade. 2. A representação que fazemos hoje dos povos primitivos, deslumbrados com as belezas da natureza e admirando nelas a bondade do Criador, é sem dúvida muito poética, mas desprovida de realidade. Quanto mais o homem se aproxima do estado primitivo, mais ele é dominado pelo instinto, como acontece ainda hoje entre os povos bárbaros e selvagens. A única preocupação desses povos primitivos é com a satisfação das necessidades materiais, até porque não existem outras. O senso moral, que é o único sentido que lhes permite desfrutar das alegrias puramente morais, só se desenvolve lenta e gradualmente, e com o decorrer do tempo. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e a sua virilidade, tal qual o corpo humano. Mas, para alcançar a virilidade que a torna capaz de compreender as coisas abstratas, ela ainda precisará percorrer muito no caminho da evolução humana. Ainda lhe serão necessárias inúmeras existências. Sem precisar retornar aos tempos primitivos, observemos à nossa volta os camponeses e perguntemos a eles que sentimentos de admiração lhes despertam o esplendor do nascer do sol, o céu estrelado, o canto dos pássaros, o murmúrio das ondas cristalinas, os campos cobertos de flores. Para esses camponeses simples, o sol nasce porque é habitual e lhes fornece o calor necessário para amadurecer as suas colheitas sem queimá-las. É tudo o que pedem do sol. Se eles olham para o céu, é no sentido de saber se o tempo será bom ou ruim no dia seguinte. O canto dos passarinhos lhes é indiferente, desde que não comam os grãos que lhes serão colhidos. Preferem o cacarejo das galinhas e o grunhido dos porcos ao canto do rouxinol. O que desejam dos riachos cristalinos é que eles não sequem e nem produzam inundações. Dos campos, querem que eles produzam boas pastagens com ou sem flores. É tudo o que desejam. E dizemos mais, é tudo o que compreendem da natureza, apesar de já estarem muito distanciados dos homens primitivos. 3. Se nos reportarmos aos homens primitivos, vamos vê-los preocupados exclusivamente com a satisfação de suas necessidades materiais. Para eles, o bem e o mal neste mundo resumem-se a tudo que pode ajudá-los ou prejudicá-los. Acreditam num poder sobre-humano, mas como o prejuízo material é o que mais lhes incomoda, eles atribuem todo o prejuízo que porventura venham a sofrer a esse poder sobre-humano, do qual fazem uma ideia muito vaga. Incapazes de conceber qualquer coisa fora do mundo visível e tangível, eles imaginam que esse poder é formado pelos seres e pelas coisas que lhes são prejudiciais. Sim, os animais daninhos são, para esses povos primitivos, os representantes naturais e diretos desse poder sobre-humano. Pela mesma razão, vem nas coisas úteis a personificação do bem, o que explica o culto prestado a certos animais, a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. O homem geralmente é mais sensível ao mal do que ao bem, de maneira que o bem lhe parece natural, ao passo que o mal lhe afeta com mais intensidade. É por isso que nos cultos primitivos as cerimônias em homenagem ao poder maligno sempre foram mais numerosas. É o medo prevalecendo sobre a gratidão. Há muito tempo,
O homem só compreendeu o bem e o mal do ponto de vista físico. Apenas mais tarde os sentimentos morais vieram fazer parte do progresso da inteligência humana. É a partir daí que o homem entrevê a espiritualidade e compreende que o poder sobre-humano está fora do mundo visível e não mais nas coisas materiais. Essa compreensão foi o resultado do trabalho de algumas inteligências privilegiadas, mas que, mesmo assim, não puderam ultrapassar certos limites. 4. Como se vê, havia uma luta incessante entre o bem e o mal, e muitas vezes o mal prevalecia sobre o bem. Por outro lado, não se pode admitir de forma racional que o mal fosse obra de uma força do bem. Portanto, existem dois poderes rivais no governo do mundo. Foi daí que nasceu a doutrina dos dois princípios, o do bem e o do mal. Uma doutrina lógica para aquela época, porque o homem ainda não era capaz de conceber outra e de compreender a essência do Ser Supremo. Como o homem primitivo poderia compreender que o mal não passa de um estado transitório do qual pode sair o bem, e que os males que o afligem poderiam levá-lo à felicidade, ajudando em seu progresso? Os limites do seu horizonte moral não lhe permitiam ver nada além da sua vida presente, nem em relação ao passado, nem em relação ao futuro. Seu horizonte moral limitado também não lhe permitia compreender que ele já havia progredido, nem que ainda teria que progredir individualmente e muito menos que as dificuldades da vida resultam da imperfeição do seu próprio ser espiritual, que pré-existe e sobrevive ao corpo, depurando-se numa série de existências até atingir a perfeição. Para compreender que do mal pode sair o bem, é preciso levar em conta não uma, mas várias existências. É necessário abranger o conjunto, pois somente assim tornam-se claras as verdadeiras causas e as suas consequências. 5. Durante muitos séculos e com diferentes nomes, o duplo princípio do bem e do mal foi a base de todas as crenças religiosas. Entre os persas, esse duplo princípio chamava-se Oromazi e Arinami. Entre os hebreus, Jeová e Satanás. Mas, assim como todo rei deve ter os seus ministros, todas as religiões admitiram poderes secundários ou gênios, espíritos, bons ou maus. Os pagãos personificaram esses poderes numa multidão enorme de indivíduos, aos quais deram a denominação genérica de deuses. Deram-lhe também atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. 6. Portanto, a doutrina dos demônios tem a sua origem na antiga crença dos dois princípios, o bem e o mal. Vamos examiná-la aqui somente do ponto de vista cristão, para ver se ela está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje sobre os atributos da divindade. Os atributos de Deus são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. Os dogmas, o culto, as cerimônias, as práticas, a moral, tudo tem relação com a ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada, que se faz de Deus, desde o feticismo até o cristianismo. Se a essência íntima de Deus continua a ser um mistério para a nossa inteligência, nós a compreendemos hoje melhor do que nunca, graças aos ensinamentos do Cristo. O cristianismo nos ensina de forma racional que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente bom e justo, infinito em todas as suas perfeições. Conforme dissemos antes, no capítulo 6, primeira parte, Doutrina das Penas Eternas, se tirássemos uma ínfima parcela de um só dos atributos de Deus, não teríamos mais Deus, visto que poderia existir um ser mais perfeito. Esses atributos, compreendidos em toda a sua plenitude, constituem o critério de todas as religiões, à medida da verdade de cada um dos princípios que elas ensinam. Para que cada um desses princípios seja verdadeiro, é preciso que eles não atentem contra nenhuma das perfeições de Deus. Vejamos se isso realmente acontece com a doutrina vulgar dos demônios. Observação: feticismo.
O homem primitivo atribuía a causa de alguns fenômenos a objetos que ele supunha representarem entidades espirituais e possuírem poderes de magia. Daí, é possível retirar algumas superstições ainda hoje muito comuns. A Sexta-feira 13, o gato preto, passar debaixo de uma escada, os amuletos, a ferradura, o pé de coelho e inúmeras outras. Os demônios segundo a Igreja. 7. Segundo a Igreja, Satanás, o chefe ou o rei dos demônios, não é uma representação figurada do mal. Ele é um ser real que pratica exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Vamos analisar Satanás conforme a definição da Igreja. Satanás existe desde toda a eternidade, assim como Deus. Ou ele é posterior a Deus? Se ele sempre existiu, ele é incriado, aquele que não teve um início, e, portanto, é igual a Deus. Nesse caso, Deus deixa de ser único, pois haverá um Deus do bem e um Deus do mal. Mas, e se Satanás for posterior a Deus? Então, ele é uma de suas criaturas. Tendo em vista que Satanás só pratica o mal e que é incapaz de fazer o bem e de se arrepender, Deus criou um ser destinado a fazer o mal por toda a eternidade. Se o mal não é obra de Deus, mas é obra de uma de suas criaturas predestinada a praticá-lo, ele será sempre o primeiro autor do mal, e sendo assim, já não é infinitamente bom. O mesmo acontece com todos os seres maus chamados demônios. Nota de Allan Kardec. As citações seguintes são extraídas da Pastoral do Monsenhor Gusset, cardeal arcebispo da cidade de Reims, na França, para a Quaresma de 1865. Graças ao mérito pessoal e à posição do autor, podemos considerá-las como sendo a última palavra da Igreja sobre a doutrina dos demônios. 8. Durante muito tempo, essa foi a crença sobre os demônios. Atualmente se diz: Deus, que é a bondade e a santidade por excelência, não criou os demônios perversos e maus. Sua mão paternal, que procura imprimir em todas as suas obras a marca de suas perfeições infinitas, concedeu aos demônios magníficos predicados. Deus os criou semelhantes aos espíritos sublimes, que vivem na glória e na felicidade. Deu a ele as excelentes qualidades da sua própria natureza e ainda acrescentou a generosidade do seu perdão. Distribuídos por todas as ordens e ocupando todas as classes, eles tinham o mesmo objetivo e os mesmos destinos. O seu chefe foi o mais belo dos arcanjos. Os demônios poderiam até ter alcançado a confirmação de criaturas justas, para todo sempre, e serem admitidos a desfrutar da felicidade dos céus. Este último favor, ou seja, desfrutar da felicidade celeste, seria o complemento de todos os favores até então recebidos. Seria o prêmio pela docilidade deles. Mas os demônios se tornaram indignos desse prêmio, por meio de uma revolta audaciosa e insensata. O que impediu os demônios de serem perseverantes? Que verdade eles desconheceram? Que ato de fé e de adoração eles recusaram a Deus? A Igreja e os anais das Santas Escrituras nada dizem a esse respeito de forma concreta. Mas parece certo que eles não concordaram com a mediação do Filho de Deus, Jesus, em seu favor, e nem com a escolha pela natureza humana, feita por Jesus Cristo em detrimento da natureza angélica. Pastoral do Monsenhor Gusset. O Verbo divino Jesus, Criador de todas as coisas, é também o único mediador e salvador, tanto na terra quanto no céu. A percepção sobrenatural só foi dada aos anjos e aos homens na previsão da encarnação de Jesus e de seus méritos, pois não é possível comparar as obras dos espíritos mais eminentes com esta recompensa chamada Jesus, que é o próprio Deus em si mesmo. Nenhuma criatura teria conseguido chegar onde Jesus chegou sem a intervenção maravilhosa e sublime da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a essência de Deus das obras feitas por suas próprias mãos, seria preciso que Jesus reunisse à pessoa os dois extremos, e que associasse a sua divindade à natureza do anjo ou a do homem.
Jesus preferiu a natureza humana. Esse plano, concebido desde toda a eternidade, foi revelado aos anjos muito tempo antes da sua realização. O homem Deus, Jesus, lhes foi mostrado como aquele que futuramente deveria confirmar os favores que eles receberam de Deus e guiá-los à glória, sob a condição de que o adorassem na terra, durante a sua missão, e no céu, por todos os séculos e séculos. Revelação inesperada, visão encantadora para os corações generosos e gratos. Entretanto, um mistério profundo e humilhante, arrasador mesmo para os espíritos orgulhosos. Esse destino sobrenatural, essa glória imensa que propunham os anjos, não seria unicamente a recompensa por seus méritos pessoais? Os anjos nunca poderiam atribuir a si próprios os títulos e os créditos dessa glória. Um mediador entre eles e Deus, que ofensa a sua dignidade. E a preferência espontânea de Jesus pela natureza humana, que injustiça, que afronta aos seus direitos. Os anjos terão que contemplar um dia dessa humanidade, que lhes é tão inferior, endeusada pela sua união com o Verbo Jesus e sentada à direita de Deus sobre um trono resplandecente. Concordarão esses anjos em prestar eternamente a Jesus as suas homenagens e as suas adorações? Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a esses pensamentos de inveja e de orgulho. São Miguel e a maioria dos anjos exclamaram: quem é semelhante a Deus? Jesus é o dono dos seus dons, o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro Jesus, que será imolado para a salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo que devia ao Criador a sua própria nobreza e seus privilégios, deu ouvidos apenas à sua própria ousadia e disse: eu mesmo subirei ao céu. Estabelecerei a minha morada acima dos astros. Sentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos do Aquilão, vento norte. Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Aqueles que partilhavam com seus sentimentos acolheram essas palavras com murmúrios de aprovação. Havia partidários em todas as ordens da hierarquia, mas o fato deles serem uma multidão não os livrou do castigo. 9. Esta doutrina permite várias objeções. Primeiro, se Satanás e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como então, eles sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade de Deus, em cuja presença se encontravam? Se ao menos tivessem conquistado essa superioridade moral de maneira lenta e gradual, depois de haver percorrido toda a escala da perfeição, poderíamos até conceber um triste retrocesso. Mas o que torna a questão ainda mais incompreensível é que os anjos não são apresentados como tendo sido criados perfeitos desde a sua origem. A consequência dessa teoria é a seguinte: Deus quis fazer dos anjos seres perfeitos, já que os favoreceu com todos os dons e com todas as faculdades, mas se enganou. Assim, segundo a Igreja, Deus não é infalível. Nota de Allan Kardec. Essa doutrina monstruosa foi confirmada por Moisés quando disse, Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7. Ele se arrependeu de haver criado o homem na terra, e sendo tocado de dor até o mais fundo do seu coração, exclamou, exterminarei o homem da face da terra, exterminarei tudo, desde o homem até os animais, desde os que rastejam no solo até os pássaros que voam no céu, porque me arrependo de os ter criado. Ora, um Deus que se arrepende daquilo que fez não é perfeito nem infalível, portanto, não é Deus. No entanto, são essas palavras que a Igreja proclama como verdades sagradas. Por outro lado, também não se compreende o que poderia haver de comum entre os animais e a perversidade dos homens, para que os animais também merecessem o extermínio. Segundo, visto que nem a Igreja e nem os anais da história sagrada explicam a causa da rebelião dos anjos contra Deus, o que apenas dão como quase certa que ela se deveu à relutância em reconhecer a futura missão do Cristo, perguntamos, que valor pode ter uma descrição tão precisa e detalhada do que aconteceu?
Qual foi a fonte utilizada pela Igreja para obter palavras tão claras e até simples conversas? De duas, uma. Ou a cena é verdadeira, ou não é. Se ela é verdadeira, e não resta nenhuma dúvida, por que então a Igreja não resolve a questão revelando o que de fato aconteceu? Se a Igreja e a história se calam, se a causa da revolta dos anjos apenas parece certa, tudo não passa de uma hipótese, e a cena descrita é simples obra da imaginação. Nota de Allan Kardec. Encontram-se em Isaías, capítulo 14, versículos 11 e seguintes. Seu orgulho foi lançado nos infernos, seu corpo morto tombou na terra. Sua cama exalará podridão e suas vestes se cobrirão de vermes. Como você caiu do céu, Lúcifer? Você não parecia tão brilhante ao romper do dia? Como você foi arremessado sobre a terra? Você que feria as nações com seus golpes, que dizia de coração: subirei aos céus, estabelecerei o meu trono acima dos astros de Deus. Sentarei sobre a montanha da aliança nos flancos de Aquilão. Me colocarei sobre as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. E, no entanto, você foi precipitado dessa glória para o inferno, até o mais profundo dos abismos. Aqueles que vão vê-lo, ao se aproximarem, dirão: será este o homem que aterrorizou a terra, que espalhou o terror nos reinos, que transformou o mundo num deserto, que destruiu as cidades e que manteve acorrentados todos aqueles a quem aprisionou? Estas palavras do profeta Isaías não se referem à revolta dos anjos. Elas fazem alusão ao orgulho e à queda do rei da Babilônia, que mantinha os judeus em cativeiro, como confirmam os últimos versículos. O rei da Babilônia é designado de modo alegórico por Lúcifer, mas não há qualquer menção à cena que descreve a revolta dos anjos. Essas palavras são as que o rei tinha em seu coração e se colocava por orgulho acima de Deus, além de manter o povo escravizado. Além disso, o assunto exclusivo desse capítulo de Isaías versa sobre a profecia da libertação do povo judeu, a ruína da Babilônia e a derrota dos assírios. Terceiro, as palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância admirável para um arcanjo que, por sua própria natureza e pelo grau de conhecimento que já havia alcançado, não poderia participar, no tocante à organização do universo, dos erros e dos preconceitos que os homens professavam, até o momento em que a ciência veio esclarecê-los. Como ele pôde dizer: estabelecerei a minha morada acima dos astros, dominarei as nuvens mais elevadas? É sempre a velha crença, tendo a Terra como centro do universo, um céu formado de nuvens que se estendem até as estrelas, que por sua vez estão em uma região limitada. A astronomia já mostrou que as estrelas estão espalhadas por um espaço infinito. Hoje, sabe-se que as nuvens não ultrapassam a 2 léguas, mais ou menos 10 quilômetros, além da superfície da Terra. Para dizer que dominaria as nuvens mais elevadas, referindo-se às montanhas, seria necessário que as cenas se passassem na superfície da Terra e que nela se localizasse a morada dos anjos. Por outro lado, se a morada dos anjos se localizasse nas regiões superiores, fica claro que ela deveria situar-se muito além das nuvens. Atribuir aos anjos uma linguagem marcada pela ignorância é admitir que os homens de hoje são mais sábios do que os anjos. A Igreja cometeu o erro de não levar em conta os progressos realizados pela ciência. 10. A resposta à primeira objeção. Se Satanás e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Se encontra na seguinte passagem. A Escritura e a tradição dão o nome de céu ao lugar onde os anjos foram colocados no momento da sua criação. Mas esse não era o céu dos céus. Aquele céu cuja visão causa êxtase, o céu onde Deus se mostra aos seus eleitos face a face e onde esses eleitos o contemplam claramente, sem dificuldades e sem esforços, porque nesse céu não existem mais perigos e nem a possibilidade de pecar. A tentação e a dúvida são aí desconhecidas. A justiça, a alegria e a paz reinam com segurança absoluta. A santidade e a glória são perpétuas. Era, portanto, outra região celeste,
uma esfera luminosa e afortunada, onde esses nobres espíritos, criaturas, os anjos, largamente favorecidas pelas comunicações divinas, deviam receber e aderir a essas comunicações com fé e humildade, antes de serem admitidas à condição de ver claramente a realidade na companhia do próprio Deus. Pode-se deduzir do que foi dito acima que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada, menos perfeita, não havendo alcançado ainda o lugar supremo onde o erro é impossível. Sendo assim, existe uma contradição evidente no texto que diz: Deus criou os anjos em tudo semelhante aos espíritos sublimes, que, distribuídos por todas as ordens e ocupando todas as classes, tinham o mesmo objetivo e o mesmo destino, sendo que o seu chefe, Lúcifer, foi o mais belo dos arcanjos. Ora, se eles foram feitos em tudo semelhantes aos outros, não podiam ter uma natureza inferior, e se estavam misturados em todas as classes, não podiam estar num lugar especial. Assim, a objeção que fazemos é totalmente válida. 11. Existe ainda uma outra objeção que é incontestavelmente a mais importante e mais séria de todas. Está escrito: este plano, a mediação do Cristo, concebido desde toda a eternidade, foi revelado aos anjos muito tempo antes da sua realização. Deus sabia, portanto, desde toda a eternidade, que os anjos, assim como os homens, teriam a necessidade dessa mediação. Ele também sabia que alguns anjos falhariam e que essa queda acarretaria para eles uma condenação eterna, sem esperança de retorno. Que o destino deles seria tentar os homens no caminho do mal e que aqueles que se deixassem seduzir teriam a mesma sorte. Ora, se Deus sabia de tudo isso, então criou esses anjos com conhecimento de causa, para que se perdessem irrevogavelmente e com eles arrastassem uma grande parte da humanidade. Com tal doutrina, por mais que se queira, é impossível conciliar a criação dos anjos e dos homens, passíveis de falhar, com a soberana bondade de Deus. Se ele nada sabia, não era onisciente, nem todo-poderoso. Num e no outro caso, temos a negação de dois atributos, sem a plenitude dos quais Deus não poderia ser Deus. 12. Admitindo-se que os anjos sejam tão falíveis quanto os homens, a punição é uma consequência justa e natural da falta por eles cometida. Mas, se admitirmos ao mesmo tempo a possibilidade do resgate e do perdão, após o arrependimento e a expiação, tudo se esclarece e fica de acordo com a bondade de Deus. De fato, Deus sabia que os anjos falhariam, que seriam punidos, mas sabia também que o castigo temporário seria um meio de fazê-los compreender a própria falta, e isso reverteria em benefício dos mesmos. Assim, se confirmam as palavras do profeta Ezequiel: Deus não quer a morte do pecador, mas a sua salvação. O que seria a negação da bondade de Deus e a inutilidade do arrependimento pela impossibilidade do retorno ao bem. Ver capítulo 7, item 20. Admitindo-se essas hipóteses, seria rigorosamente exato dizer-se que esses anjos, desde a sua criação, uma vez que Deus não podia ignorar, foram destinados ao mal por toda a eternidade e predestinados a se tornarem demônios para arrastar os homens ao mal. 13. Vejamos agora qual o destino desses anjos e o que eles fazem. Tão logo se manifestou a revolta na linguagem desses espíritos sublimes, ou melhor, na ousadia dos seus pensamentos, eles foram banidos irrevogavelmente da cidade celeste e arremessados no abismo. Por essas palavras, entendemos que eles foram jogados num lugar de suplícios, no qual sofrem a pena do fogo, conforme o texto do Evangelho dito pelo próprio Salvador. Vão, malditos, ao fogo eterno que foi preparado para o demônio e os seus anjos. São Pedro diz claramente: Deus os enviou às cadeias e às torturas do inferno, embora nem todos fiquem lá eternamente. Isso só acontecerá no fim do mundo, quando eles serão encarcerados para sempre, juntamente com os condenados. Atualmente, Deus ainda permite que anjos decaídos ocupem um lugar nessa criação a qual pertencem, e também permite que eles abusem
da maneira mais perniciosa das relações que deveriam ter com os homens. Enquanto uns ficam com a sua morada tenebrosa, servindo de instrumento à justiça divina contra as almas infelizes que eles seduziram, uma infinidade de outros formam legiões invisíveis sob o comando de seus chefes, residindo nas camadas inferiores da nossa atmosfera e percorrendo todas as partes do globo. Envolvem-se em tudo o que acontece no mundo físico, tomando parte muito ativa nos acontecimentos terrenos. No que diz respeito às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, já explanamos no capítulo 4, o inferno. 14. Conforme esta doutrina, apenas uma parte dos demônios fica no inferno. A outra parte vagueia em liberdade, envolvendo-se em tudo o que se passa na terra, divertindo-se em praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja data indeterminada não chegará tão cedo. Mas, por que então essa diferença, ou seja, uns no inferno e outros em liberdade? Serão os demônios livres menos culpados? Certamente que não. A menos que eles se revezem nos seus papéis, como se pode deduzir desta passagem. Enquanto uns ficam em sua morada tenebrosa, servindo de instrumento à justiça divina contra as almas infelizes que eles seduziram. Portanto, a ocupação dos demônios consiste em atormentar as almas que foram por eles seduzidas. Assim, eles não estão encarregados de punir as almas culpadas, que cometem faltas por sua livre vontade, mas de punir as almas que caíram pela própria interferência deles. Os demônios são, ao mesmo tempo, a causa do erro e o instrumento de castigo, coisa que a justiça humana, por mais imperfeita que seja, jamais admitiria. A vítima que sucumbe por fraqueza, em circunstâncias que foram criadas para tentá-la, é punida tão severamente quanto o agente provocador, o demônio, que emprega contra ela a esperteza e a astúcia. Pode-se dizer que a punição da vítima é até mesmo mais severa, porque ao deixar a terra ela vai para o inferno, para de lá nunca mais sair, sofrendo sem trégua nem perdão por toda a eternidade, enquanto o causador do seu erro desfruta de uma dilatação de prazo, em liberdade, até o fim do mundo. Como pode a justiça de Deus ser menos perfeita que a justiça dos homens? 15. Isto, porém, ainda não é tudo. Deus permite que os demônios ainda ocupem um lugar na criação, nas relações que devem ter com os homens e das quais abusam de maneira mais perniciosa. Deus poderia ignorar que eles iriam abusar da liberdade que Ele próprio lhes concedeu? Então, por que a concedeu? Neste caso, é com conhecimento de causa que Deus abandona suas criaturas à própria sorte, sabendo, já que é onipotente, que elas vão sucumbir e que terão o mesmo destino dos demônios. Será que elas já não são, por si mesmas, bastante fracas para falirem, sem terem a necessidade de serem induzidas ao mal por um inimigo tão perigoso e invisível? Se ao menos o castigo fosse temporário e o culpado pudesse salvar-se pela reparação. Mas não, ele é condenado pela eternidade. Seu arrependimento, seu retorno ao bem, suas lamentações, nada disso tem valor. Sendo assim, os demônios são os agentes provocadores predestinados a recrutar almas para o inferno, e isso com a permissão de Deus, que sabia que quando criou essas almas, o destino que lhes estava reservado. O que se diria na terra de um juiz que recorresse a tal expediente para encher as prisões? Estranha ideia que a Igreja nos oferece da divindade, de um Deus cujos atributos essenciais são a soberana justiça e a soberana bondade. E é em nome de Jesus Cristo, aquele que só pregou o amor, a caridade e o perdão, que tais doutrinas são ensinadas. Houve um tempo em que essas anomalias passavam despercebidas, porque não eram compreendidas e nem sentidas. O homem, curvado ao domínio do despotismo, abdicava da sua razão e se submetia à fé cega. Hoje, que a hora da emancipação chegou, esse homem compreende a justiça e deseja tê-la durante a sua vida, e também depois da sua morte. Eis porque ele diz: isto não existe, não pode ser. Se for assim, Deus não é Deus. 16.
O castigo segue por toda parte esses seres decaídos e malditos, os demônios, que carregam sempre consigo seu próprio inferno. Eles não têm paz nem repouso. As próprias doçuras da esperança foram transformadas para eles em amarguras. A esperança lhes é odiosa. A mão de Deus os feriu no exato instante em que pecaram, e a sua vontade se obstinou no mal. Uma vez que ficaram perversos, eles não querem mais deixar de sê-lo, e o serão para sempre. Esses seres decaídos são, depois do pecado, o que o homem é depois da morte. A reabilitação deles torna-se também impossível. O prejuízo dessas criaturas, daqui em diante, é irreparável. Eles perseveram em seu orgulho perante Deus, no seu ódio contra o Cristo e na sua inveja contra a humanidade. Os demônios, não podendo conquistar a glória celeste pela ambição desmedida, procuram estabelecer o seu império na terra, banindo dela o reino de Deus. O Verbo encarnado, Jesus, cumpriu, apesar deles, a sua missão para a salvação e glória da humanidade. Os anjos decaídos empregam todos os meios para levar à perdição as almas resgatadas pelo Cristo. Utilizam a astúcia e a importunação, a mentira e a sedução. Todos os meios são empregados para arrastar essas almas ao mal e à ruína completa. Com inimigos tão persistentes, a vida do homem é uma luta sem tréguas, desde o berço até o túmulo, visto que os demônios são poderosos e incansáveis. Esses inimigos são os mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, cobriram a terra com as espessas trevas do erro e do vício. Foram eles que, durante longos séculos, se fizeram adorar como deuses e reinaram como senhores sobre os povos da antiguidade. São os mesmos, enfim, que ainda hoje exercem influência titânica em regiões onde se pratica a idolatria, fomentando a desordem e o escândalo até mesmo no seio das sociedades cristãs. Para compreender todos os recursos que utilizam a serviço da maldade, basta notar que eles nada perderam das extraordinárias faculdades que são os privilégios da natureza angélica. Entretanto, o futuro, e principalmente a ordem sobrenatural, tem mistérios que Deus reservou para si e que eles não podem penetrar. A inteligência dos demônios é muito superior à nossa, porque eles percebem num simples olhar as consequências de uma ação ainda no seu início e distinguem toda a reação que pode advir dessa ação. Essa percepção lhes permite antecipar acontecimentos futuros que escapam às nossas previsões. Possuem uma agilidade que anula as distâncias entre os diferentes lugares. Mais rápidos que o raio e o pensamento, eles se encontram quase ao mesmo tempo sobre os diversos pontos do globo e são capazes de descrever à distância os acontecimentos que testemunham na mesma hora em que eles ocorrem. Os demônios não têm acesso e não podem mudar as leis gerais com as quais Deus rege e governa o universo, razão pela qual não operam milagres, possuindo, entanto, a arte de imitar e falsificar, dentro de certos limites, as obras divinas. Conhecem quais os fenômenos que resultam da combinação dos elementos e predizem com segurança os resultados de combinações naturais, assim como das combinações que eles mesmos podem produzir. Daí vem o grande número de oráculos, as extraordinárias profecias contidas nos livros sagrados e profanos, que têm servido de base e de alimento para todas as superstições. A substância simples e imaterial que compõe os demônios escapa às nossas vistas. Eles permanecem ao nosso lado sem serem percebidos. Atingem a nossa alma sem tocar os nossos ouvidos. Acreditamos estar obedecendo aos nossos próprios pensamentos, quando, na verdade, sofremos as suas tentações e a sua funesta influência. Conhecem os nossos pensamentos pela impressão que deles deixamos transparecer e nos atacam geralmente pelo lado mais fraco. Para nos seduzirem com mais segurança, costumam apresentar-nos ideias e sugestões de acordo com as nossas inclinações. Modificam a sua atitude conforme as circunstâncias e o caráter de cada temperamento que desejam induzir ao mal. As suas armas favoritas são a mentira e a hipocrisia. 17. Dizem que o castigo os persegue por toda parte e que eles não têm paz nem repouso.
Isso não invalida de forma alguma a observação que fizemos sobre o privilégio dos demônios que estão fora do inferno. Um privilégio que não tem justificativa, porque aqueles que estão fora do inferno podem fazer muito mais mal. Com toda certeza, eles não são felizes como os anjos bons. Mas, e a relativa liberdade que desfrutam, não deve ser levada em consideração? Se eles não têm a felicidade moral que a virtude proporciona, são incontestavelmente mais felizes que os seus comparsas que padecem nas chamas do inferno. Por outro lado, os maus têm sempre uma espécie de prazer em praticar o mal com toda a liberdade. Perguntem ao criminoso o que ele prefere: ficar na prisão ou percorrer livremente os campos para cometer os seus crimes à vontade. Pois o caso dos demônios é exatamente o mesmo. Dizem que o remorso os persegue sem trégua nem piedade, mas esquecem que o remorso é o que vem imediatamente antes do arrependimento, quando não é o próprio arrependimento. Dizem também que aqueles que são perversos obstinam-se na perversidade e serão malvados para sempre. Mas, se eles não querem deixar de ser perversos, é porque não sentem remorso. Se tivessem um menor sentimento de pesar sobre aquilo que fazem, renunciariam ao mal e pediriam perdão. Assim, o remorso não constitui nenhum castigo para eles. 18. Os demônios são, depois de terem cometido o pecado, o que o homem é depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se, portanto, impossível. Ora, de onde vem essa impossibilidade? Não se compreende que ela seja a consequência da sua semelhança com o homem depois da morte, proposição que, aliás, não é muito clara. Porventura, essa impossibilidade de reabilitação viria da própria vontade dos demônios ou da vontade de Deus? Se for da própria vontade dos demônios, isso denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal. Neste caso, não se compreende que seres tão profundamente perversos pudessem algum dia ter sido anjos de virtude, e que, durante o tempo indefinido que passaram entre os anjos bons, não tenham deixado transparecer nenhum sinal da sua natureza má. Se for da vontade de Deus, compreende-se menos ainda que ele imponha, como castigo, a impossibilidade da reparação, do retorno ao bem, após uma primeira falta. O Evangelho não ensina nada semelhante. 19. E o texto acrescenta: a sua perda é desde então irreparável, e eles perseveram em seu orgulho perante Deus. Aliás, de que lhes serviria não perseverar no orgulho, uma vez que todo arrependimento é inútil? O bem só poderia interessá-los se ao menos eles tivessem uma esperança de reabilitação, não importa a que preço. Se os demônios perseveram no mal, é porque a porta da esperança está fechada para eles. Mas por que Deus lhes fecharia essa porta? Para se vingar da ofensa que eles fizeram ao não se submeterem à sua vontade. Assim, para satisfazer o seu ressentimento contra alguns culpados, Deus prefere vê-los não somente sofrer, mas continuarem a praticar o mal em lugar do bem. Desta forma, empurra para a perdição eterna todas as criaturas do gênero humano, quando um simples ato de clemência bastaria para evitar tamanho desastre. Um desastre já previsto desde toda a eternidade. Seria, por acaso, esse ato de clemência um perdão puro e simples, algo que pudesse transformar-se num estímulo ao mal? Não, esse perdão estaria condicionado a um sincero retorno ao bem. Em vez de uma palavra de esperança e misericórdia, é como se Deus tivesse dito: pereça toda a raça humana ante a minha vingança. Muita gente ainda se admira que, com semelhante doutrina, existam incrédulos e ateus. Foi assim que Jesus nos apresentou seu Pai? Ele que fez do esquecimento do perdão das ofensas uma lei expressa, que nos ensinou a pagar o mal com o bem, que prescreveu o amor aos inimigos como a primeira das virtudes que devem nos conduzir ao céu. Por acaso Jesus queria que os homens fossem melhores, mais justos e mais tolerantes que o próprio Deus? Os demônios segundo o Espiritismo. 20. Segundo o Espiritismo, nem os anjos nem os demônios são seres distintos, pois a criação de seres inteligentes é uma só. Ligados a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e outras esferas habitadas.
Uma vez libertos do corpo material, eles compõem o mundo espiritual ou dos espíritos, que povoam os espaços. Deus os criou com capacidade para se aperfeiçoarem e deu-lhes como meta a perfeição e a felicidade que dela resulta, mas não lhes deu a perfeição. Quis que eles alcançassem-na pelo seu esforço pessoal, a fim de que tivessem o seu próprio mérito. Desde o instante da sua criação, esses seres começam a progredir, seja através de sucessivas encarnações, seja no período em que permanecem no mundo espiritual. Quando chegam ao apogeu, tornam-se espíritos puros ou anjos, segundo a denominação popular. Assim, a partir do embrião do ser inteligente até o anjo, existe uma cadeia contínua em que cada elo representa um grau de progresso. Disso resulta que existem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição em que se encontram, na imensa escala do progresso. Portanto, existem espíritos em todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade. Nas classes inferiores encontram-se os espíritos que ainda estão profundamente propensos ao mal e que nele se comprazem. Esses espíritos podem ser denominados de demônios, pois são capazes de todas as maldades atribuídas a essas criaturas. O Espiritismo não chama esses seres de demônios porque esta palavra dá a ideia de uma criação distinta da humanidade, como uma natureza essencialmente perversa, destinada eternamente ao mal e incapaz de progredir para o bem. 21. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e se tornaram maus por sua desobediência. São anjos decaídos. Foram colocados por Deus no alto da escala e de lá desceram. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos que vão se melhorar. Encontram-se ainda na parte de baixo da escala, mas um dia subirão. Os espíritos que por apatia, negligência, obstinação e má vontade persistem em ficar mais tempo nos degraus inferiores, sofrem as consequências dessa atitude, e o hábito de fazer o mal lhes dificulta a regeneração. Entretanto, chega o dia em que eles se cansam dessa existência penosa e dos sofrimentos que ela acarreta. É então que, ao comparar a sua situação com a dos bons espíritos, eles compreendem que o seu interesse está nas práticas do bem e procuram se melhorar, mas o fazem por vontade própria, sem serem forçados a isso. Eles estão submetidos à lei do progresso, em virtude da sua própria aptidão para progredir, mas não podem progredir contra a sua própria vontade. Deus lhes oferece constantemente os meios para progredir, mas eles são livres para aceitar ou recusar esses meios. Se o progresso fosse obrigatório, eles não teriam mérito algum, e Deus quer que todos tenham o mérito por suas obras. Ninguém é colocado no alto da escala por privilégio, mas todos podem alcançá-lo, à custa do próprio esforço. Os anjos mais elevados conquistaram esse grau, passando, como os outros, pelo caminho que é comum a todos. 22. Os espíritos, quando chegam ao certo grau de pureza, recebem missões adequadas ao seu progresso. Desempenham, assim, todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias. Como Deus nunca parou de criar, desde toda a eternidade, sempre existiram espíritos em número suficiente para atender às necessidades do governo do universo. Uma única espécie de seres inteligentes, submetida à lei do progresso, é suficiente para satisfazer a todos os objetivos da criação. Essa ideia de uma criação única, aliada à ideia de que todos têm o mesmo ponto de partida, o mesmo caminho a percorrer e que se elevam pelos próprios méritos, corresponde melhor à justiça de Deus do que a criação de seres especiais, mais ou menos favorecidos por dons naturais. Essa criação seria um privilégio e não estaria de acordo com a justiça divina. 23. A doutrina popular sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, ao não admitir a lei do progresso e nem a existência de seres em diferentes graus de evolução, nos leva à conclusão de que esses seres são o produto de diversas criações especiais. Assim, essa doutrina faz de Deus um pai parcial,
que dá tudo a alguns de seus filhos, enquanto impõe a outros o mais árduo trabalho. Não é de se admirar que durante muito tempo os homens nada tenham visto de chocante nessas preferências, porque eles faziam a mesma coisa com seus próprios filhos, estabelecendo direitos ao filho primogênito e outros privilégios de nascença. Será que esses pais poderiam pensar que erravam mais do que Deus? Hoje, as ideias se ampliaram e os homens veem as coisas com mais clareza, têm noções mais precisas de justiça e as desejam para si mesmos. Se eles não encontram essa justiça na terra, esperam encontrá-la mais perfeita no céu. É por isso que a razão rejeita toda e qualquer doutrina em que a justiça de Deus não apareça na plenitude integral de sua pureza.